Fala Vascaíno, fala Vascaína, esse vídeo é realmente muito sério. Hora de falar sobre alguns reflexos dentro do elenco do Vasco diante de tudo que está acontecendo fora de campo. É a questão da 777 com o Pedrinho, com a Vasco SAF. Cara, tem muita coisa acontecendo e no meio disso, a chegada de um treinador amanhã no Galeão, às 17h50, e obviamente temos jogo terça-feira e jogo importante, valendo cerca de quase 3 milhões de reais pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Momento complicado, mas você do outro lado vai estar ao lado do Vasco e conosco, trazendo informação para você do outro lado e, obviamente, trazendo você de longe para São Januário. O nosso canal vai fazer um sorteio, está fazendo um sorteio, para você vir com tudo pago para São Januário. A descrição do vídeo leva você para a campanha Você no Caldeirão 2. É a segunda edição do sorteio que trouxe um vascaíno lá de Rondônia e agora pode trazer você de qualquer lugar do Brasil com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem, camisa do Vasco, ingresso para o jogo, tudo. Você vai concorrer ao Mega Prêmio aqui do nosso canal. Siga também o @Você no Caldeirão no Instagram para você tirar suas dúvidas, saber tudo que vai rolar nesse mega sorteio aqui do nosso canal. E quem nos ajuda nessa missão é a Trip Tour. Eu vou tocar a bola para o Lineker falar um pouquinho sobre a empresa que traz você direto para o Caldeirão. Mas antes da gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Amigos vascaínos, confirmação de que a situação financeira dentro da empresa Vasco SAF não está muito boa. Deixa eu fazer uma explicação para você entender legal o que está acontecendo hoje no Vasco. O Vasco é uma empresa chamada Vasco SAF. Essa empresa tinha o seu capital controlado e investido pela 777 Partners, que era dona de 70% dessa empresa. 30% do clube associativo gerido pelo Pedrinho. Pedrinho entrou na justiça e afastou do contrato a empresa que era dona de 70%. Ou seja, todas as situações e as decisões serão tomadas pelo Pedrinho até que a justiça derrube essa liminar. Você precisa saber isso para entender o seguinte: a 777 aportava dinheiro na Vasco SAF e a Vasco SAF tem seu caixa próprio, seu financeiro próprio, sua grana própria, porque ela é uma empresa à parte que apenas recebe esse investimento. Por que você tem que entender isso? Porque você tem que entender que o dinheiro da Vasco SAF não é o mesmo dinheiro da 777, e sim um dinheiro fruto de um pagamento dessa empresa via aportes. Foram feitos 2 já no valor de 120 milhões e era esperado um de 300 milhões com juros e correção agora no final desse ano, em setembro. Não é nem tão final do ano assim. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender como funciona e entender que se a empresa hoje não tem dinheiro, estamos falando da Vasco SAF, ela tem que mostrar para onde foi esse dinheiro. Até porque
soltou aí um balanço no começo, aliás, há cerca de 2 semanas atrás, e um balanço onde eles se vangloriaram de melhorar o financeiro do Vasco, de ter dinheiro em caixa, da situação estar equilibrada. E eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalham dentro do departamento de futebol do Vasco da Gama e fui respondido da seguinte forma: olha, os salários estão em dia, direito de imagem, FGTS, está tudo certo. Só que há um medo interno, um incômodo gerado pela situação hoje da Vasco SAF. E esse incômodo está fazendo o pessoal ficar muito preocupado por ver que pode ser que esteja faltando grana, pode ser que o salário comece a atrasar, e isso gera sim um desconforto dentro do elenco. Entre os jogadores, já é unanimidade que esse assunto está em pauta. As pessoas conversam e falam sobre o assunto. Será que vai atrasar? Será que não vai atrasar? Bom, Pedrinho já garantiu. Se atrasar, ele tem como resolver a situação para o elenco não ficar com o salário atrasado. E a gente vai aguardar. Agora, o jornalista Rodrigo Capello, da Globo, falou sobre essa questão financeira. E ele trouxe a informação dele sobre como funciona o fluxo de caixa dos times, dos clubes, durante o período aí dessa época do ano. Eu vou colocar na tela para você assistir também esse vídeo junto comigo. Mas olha, a informação que eu tenho para trazer é essa. Estamos às vésperas de um jogo importante. É necessário que a conversa com os atletas seja muito direta, para não permitir que a questão extracampo atrapalhe os jogadores do Vasco a performar dentro de campo. Então fica aí essa dica, fica essa situação para você se ligar e a gente passa esse recado para quem está trabalhando. Pedrinho, Pedro Martins, as pessoas do departamento de futebol, conversem com os atletas. Existe um clima de insegurança entre os jogadores e isso precisa acabar e ser observado. Vamos assistir agora o Rodrigo Capello falando sobre a questão de fluxo de caixa e eu já volto falando de futebol com você, até porque tem coisa para falar amanhã. Nosso treinador está chegando, Álvaro Pacheco, informação exclusiva do nosso canal do horário da chegada do homem. Queria dizer uma coisinha que quem está assistindo a gente vai dizer, olha lá, o Capello vai passar pano mais uma vez, mas assim, só para dar um choque de realidade, estamos em maio. Como estamos em maio, a gente acabou de passar pelos campeonatos estaduais, que são uma fase do ano muito árida para os clubes de futebol, porque quase não tem receita. O campeonato estadual não gera dinheiro para os clubes de futebol. Eles tiveram que pagar também a folha salarial de dezembro, que é uma folha salarial maior, porque tem 13º salário, porque tem encargos que são mais altos. Se a gente pudesse acessar as contas bancárias dos clubes de futebol da primeira divisão nacional, eu diria que com segurança que 15 dos 20 clubes estariam com as contas zeradas. Tá? Então, pego de surpresa, eu acho que o Pedrinho tem experiência suficiente em futebol para saber que a conta dos clubes de futebol geralmente está zerada. A do Flamengo, a do Palmeiras, a do Grêmio talvez não estejam, porque são clubes que estão mais organizados financeiramente. A do Vasco sempre esteve zerada, SAF ou não. Sabendo, inclusive, que os aportes feitos pela 777 chegam em setembro, sabendo que o Campeonato Brasileiro começa em maio, que as cotas de transmissão começam a ser pagas em maio, que a cota de performance é paga em dezembro, é a coisa mais natural do mundo que não haja dinheiro em conta em maio. Então, eu entendo. Esse momento é um momento em que todo mundo está fazendo um monte de acusações e um certo sensacionalismo relacionado à SAF do Vasco, porque a casa da 777 no exterior está caindo. Tem muitos problemas relacionados à 777 e interessa às pessoas que estão na associação do Vasco fazer uma tempestade maior, porque eles querem retomar o controle, porque eles querem vender o Vasco para a Crefisa. Mas a gente aqui precisa também separar um pouco as coisas e saber dizer o que é e o que não é. Né? Então, não ter dinheiro na conta da SAF, poderia ter dinheiro? Poderia. Seria melhor se tivesse? Óbvio que sim. Mas o Vasco está quebrado há muito tempo. A operação da SAF tem pouco mais de um ano. Não tinha como recuperar financeiramente a SAF tão rápido assim. Só um comentáriozinho rápido em relação a isso. E Vascaíno? Vascaína é isso. Agora o escritório da Urna 7 vai defender a 777, né? Lembra da situação da Urna 7, do Eurico Miranda e tal? Enfim, é isso mesmo. O escritório do sócio da esposa do ministro do STF, Gilmar Mendes, é o escritório escolhido pela 777 para resolver essa questão e para recorrer aí da decisão que afastou a empresa do controle da Vasco SAF. Vascaíno e Vascaína, o Vasco já treinou hoje, o Vasco está treinando, como falei para vocês. Os jogadores têm a sua concentração, o seu foco no próximo jogo, estão ansiosos pela chegada do Álvaro Pacheco,
toda hora perguntam, chega mesmo, será que já vai comandar o jogo na terça-feira? Querem saber quem será o comandante à beira do gramado na terça e, obviamente, tá todo mundo focado em ganhar do Fortaleza. Claro que tem a situação que eu trouxe ali atrás em relação a salários, mas falando de campo e bola, tá todo mundo preocupado com esse jogo e entendendo que não ter tido jogo no final de semana foi bom. Bom para o elenco se preparar, bom para recuperar o físico e recuperar alguns jogadores, como o Adson, que provavelmente não jogaria no sábado, mas vai estar à disposição, muito provavelmente, para o jogo de terça-feira. Então é uma boa notícia, teremos aí o Adson de volta nessa partida, ele que entrou muito bem no jogo contra o Vitória, pode vir a ser inclusive uma opção como jogador titular. Trouxemos ontem no A Hora do Vasco, segunda a sexta, ao meio-dia, a apresentação de Leonardo Baran com Lineker, Edu Canelas e o faltante Mário Coelho. Assim funciona o A Hora do Vasco. A informação trazida no programa pelo o excelentíssimo velho louco da internet, o querido Leonardo Baran, é de que o nosso Álvaro Pacheco chega amanhã, às 10:06 da tarde, no final do domingo, no Rio de Janeiro, e vai ter aí o seu primeiro contato com a cidade maravilhosa agora para trabalhar. Ele que já veio ao Rio antes, já conheceu alguns jogos do Vasco, inclusive assistiu uma derrota do Vasco por 2-0 para o Fluminense no Maracanã em uma ocasião. Foi a um jogo entre Botafogo e Portuguesa, lá na Ilha do Governador. Ele conheceu, ele que é amigo do Luiz Castro, é amigo do Abel Ferreira, é um cara que está vindo para o Brasil realizar o sonho de trabalhar no futebol brasileiro. Ele está muito motivado, muito animado e chega amanhã com toda a sua comissão técnica às 10:06 da tarde no aeroporto do Galeão. Ainda não sabemos se teremos equipe trabalhando no Galeão amanhã. Beleza? Amigo vascaíno, amiga vascaína, eu assisti o Felipe Coutinho jogar, viu? Coutinho perdeu por 1-0 para o Al Saad na semifinal da Copa lá do Catar. Felipe Coutinho hoje fez uma partida bem abaixo, mas o time dele é muito ruim, tá? Você saiba que o Felipe Coutinho já está acostumado a jogar em um elenco onde ele é o único a poder produzir alguma coisa. Porque lá ele já tá jogando assim. Eu senti o Coutinho bem desmotivado, ele inclusive perdeu um pênalti, bateu mal um pênalti, perdeu um pênalti no jogo de hoje, bem desmotivado, parece que o Coutinho tá em fim de festa lá, já querendo ir embora. Eu acho que o melhor pro Felipe Coutinho, pra carreira dele, é voltar ao Brasil. Aqui ele vai ter motivação, fisicamente ele vai precisar estar bem melhor do que ele tá. Eu hoje não enxergo o Coutinho como um jogador que possa jogar como uma ponta direita, o Payet na esquerda, o Coutinho na direita, o Verratti na área. Não, eu não consigo enxergar esse trio jogando desse jeito. Vai precisar ali de algo em torno dele no meio campo, porque ele não tem mais a mesma velocidade. Fisicamente o Coutinho não é mais o mesmo jogador. É notório quando você assiste o jogador em campo, então tem essa situação envolvendo o ídolo Coutinho, que tá assim, amigo. Tá negociando com o Vasco, a situação tá caminhando e hoje eu falo pra você. Hoje a situação é uma, amanhã é outra. Hoje Coutinho tá mais pra vir pro Vasco do que pra não vir. A situação está andando e parece que o final feliz está cada vez mais próximo. Agradeço a você por assistir esse vídeo até o final. Deixo um abraço para você. Deixe teu comentário aí embaixo. Você sabe que eu leio os comentários. Então, eu quero que você deixe um comentário que amanhã eu vou ler o seu comentário aqui. Eu vou escolher alguns comentários para serem lidos aqui e colocados na tela no nosso vídeo da tarde. Combinado? Então aperta minha mão aqui. Um abraço para você. Curta o seu sábado, aproveite a sua família e a gente se encontra amanhã. Tamo junto, aquele abraço e valeu. Ao Vasco tudo e pague o salário da rapaziada, hein, Pedrinho? Pelo amor de Deus, hein? Não deixa atrasar não, que essa era tem que ter acabado no Vasco. Valeu!